superação e inovação. Essas palavras se tornaram essenciais na atual realidade. O novo gerou incertezas e questionamentos. A história precisou ser reescrita e atitudes adaptadas. Mas tudo isso nos motivou a construir um futuro ainda melhor, com mais esperança de que tudo sempre dará certo. O futuro vai depender do esforço de cada um em querer ultrapassar barreiras e adquirir conhecimento suficiente para a formação de bons cidadãos. A determinação será o caminho a ser trilhado para alcançar o sucesso. E aí, vamos juntos? Estamos preparados para te receber, pois a superação é o que nos move. Bom dia, meus queridos alunos. Hoje vamos para mais uma aula de História. Vamos estudar a unidade 8, que fala sobre o cotidiano indígena. Nessa unidade, nós vamos conhecer algumas características das culturas indígenas. Vamos entender como os indígenas se relacionam com o trabalho e com a natureza. Reconhecer o direito dos indígenas à terra, conhecer aspectos do cotidiano nas aldeias indígenas, identificar alguns jogos e algumas brincadeiras que divertem as crianças indígenas. Então, observando bem direitinho aqui essas duas imagens, da página 110 e da página 111, nós vamos conversar um pouco sobre essas perguntinhas aqui abaixo. Observe as fotografias, vamos conversar com os colegas e responder as questões. Então, a primeira pergunta diz o seguinte: é correto afirmar que os indígenas são um único povo? Será? E por quê? Olha só, não, né? Há diferentes povos indígenas, cada um deles com sua cultura e forma de se organizar. Então, não existe apenas uma cultura indígena ou um povo indígena, existem vários. A segunda questão diz o seguinte: onde vivem os povos indígenas no Brasil? Vocês sabem? Isso mesmo. Os indígenas, eles vivem em várias aldeias, né, espalhadas pelo território nacional e em suas terras indígenas. Então, eles vivem em vários lugares. E a terceira pergunta diz o seguinte: que costumes e atividades indígenas aparecem nas imagens? Então, quais são os costumes, né, que aparecem aqui nessas duas imagens? Isso, preparativos para a assembleia, a pesca, nós temos também brincadeiras e apresentações musical. Passando para a página seguinte, que diz o seguinte: os indígenas no Brasil. Existem diferentes povos indígenas no Brasil. São cerca de 896 mil indivíduos que vivem principalmente em terras indígenas. Apesar de estarem presentes em quase todos os estados do país, a maioria se concentra nas regiões norte e centro-oeste. Os indígenas brasileiros foram aproximadamente 240 povos ou etnias que falam mais de 180 línguas diferentes, têm uma cultura rica e diversificada e procuram preservar suas tradições. Né? Vamos responder essa atividade, tá? Façam novamente a leitura da página 112, que fala sobre os indígenas no Brasil, né? Que existem diferentes povos, cada um com a sua cultura, cada um da sua maneira e da sua forma de viver. Agora vamos aqui para a nossa atividade, responder essa atividade, tá? Da página 113 e também fazer a leitura da página 114 e da 115 e responder. Então, essas atividades aqui, ó, página 113, tá? A página 113, a página 114, que fala sobre o trabalho indígena, e a página seguinte também, na página 115,
Então, essa é a nossa atividade para essas 2 aulas, tá? Façam a leitura com bastante atenção, façam as atividades. Na próxima aula, a tia vai corrigir todas essas atividades e continuar o nosso assunto. As atividades com muito capricho, tá bom? Beijos da tia e até a próxima aula.